nos envolvendo com esse clima de harmonia, de paz que habita nessa casa. Então vamos deixar que essa paz, essa harmonia adentre o nosso organismo, nossos pensamentos. E vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, essa oportunidade de mais aprendizado, de mais estudo e de bênçãos que recebemos do alto. Vamos pedindo licença a Deus nosso Pai para iniciarmos os trabalhos nessa tarde de sábado, contando sempre com o amor do Mestre Jesus entre nós, que foi Ele próprio que disse: onde dois ou mais estiverem em meu nome, eu estarei no meio de vós. Então temos certeza que Jesus está aqui nos abençoando com seu amor, com sua paz. E contando também sempre com essa espiritualidade da casa, espiritualidade que nos acolhe, nos intui, nos fortalece. Esses nossos amigos que nós temos muito que agradecer. E pedindo também a intercessão de Maria, para que junto a Jesus e a Deus nosso Pai, interceda por nós, para que nós possamos ter entendimento de tudo que vai ser falado, estudado, comentado, para que consigamos sair daqui com algo de bom, de benéfico, para continuarmos depois os estudos e consigamos também colocar em prática no nosso dia a dia, para que ocorra a nossa evolução, que é para isso que fomos criados, para evoluir. Então, assim, mais acalmados, mais tranquilos, nós vamos dizendo, graças a Deus, que assim seja. A palestra de hoje é... Está caindo aqui. Do livro do Raul Teixeira, né? Pelo Espírito da Benedita Maria, é retirar proveito das experiências, certo? Ele é do livro Todos Precisam de Paz na Alma. Então é do Raul Teixeira, como eu já disse, tá? Pelo Espírito Benedita Maria. E eu convido nosso irmão Rudai para fazer esse estudo conosco. Obrigado. Não tem problema. Boa tarde a todos. Desta forma, a partir deste momento, todos nós, juntos, vamos primeiramente elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, rogar-lhes a bênção, a proteção e o amparo a todos nós, fortalecendo-nos neste momento, nesses breves minutos que estaremos juntos, fortalecendo-nos na confiança nele, na certeza que Deus, Pai Todo-Poderoso, quer o melhor de cada um de nós. Mas para tal, ou para tanto, é preciso que a gente confie e que faça a nossa parte. E que aprenda, como está colocado no título do tema da tarde, né? Tirar proveito das experiências que já temos e outras tantas que vamos adquirir para fortalecer-nos, acima de tudo. Como foi dito, o tema é do livro Todos Precisam de Paz na Alma. Paz na alma. Ora, a alma, para estar calma, tranquila e serena e em paz, ela precisa passar por experiências, e ela já tem experiências. Quanto mais a alma, estamos falando alma, o espírito encarnado, nós, aqui presente, e os homens aqui na Terra. Então, para que ela tenha alma, ela precisa experienciar, ela precisa realmente pôr-se em atividade. Sem estar em atividade, não adquirimos experiências, não adquirimos conhecimento. E os conhecimentos que nos conduzem à prática do bem, nos projeta, acima de tudo, nas virtudes, que nos trabalhe e nos ilumine a nossa inteligência. Essas experiências são elas que vão dando ao espírito o discernimento, né?
existem alguns erros de julgamento que são comuns porque ainda não temos conhecimento, não temos ainda experiências mais elevadas. Entre eles, nós temos aí que a maioria das pessoas que vivem no presente momento acha que a vida só se mostra positiva quando tudo enseja sorrisos, alegria e festa. Ou quando nenhum motivo existe para amofinação e aborrecimento. Então, tudo está positivo na vida quando há sorrisos, alegrias, festas. E nada de problemas, nada de aborrecimentos. Pensando com base na lógica geral, ninguém teria o que comemorar realmente em situações e ocorrências desconcertantes ou tristes. Ou seja, nesses momentos só haveria o que se lamentar, né? E sofrer. O que acontece, porém, é que a vida no mundo é composta de todos os tipos de ocorrências. Umas que impõem sofrimento e dor, e outras que ensejam festas e júbilos. Enfim, as experiências que já temos, que vamos passar, vão ter essa mescla, né? De alegria, de felicidade, de festas, de júbilos, mas há outras tantas haverão. Dor, sofrimento, né? Porque faz parte do processo evolutivo aos quais estamos aí, né? Necessitados, né? Ou seja, Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, permite que os seus filhos aprendam, progridam, evoluam, façam jus do seu livre-arbítrio. Pergunto, há outra forma de adquirir conhecimento, de adquirir experiência, senão passando por elas? Né? Pelas situações que nos traz alegria e por situações que nos compelem, nos traz também dificuldades. Se tudo fosse somente fácil, se tudo fosse assim arranjado para só haver coisas alegres e positivas, haveria o desenvolvimento intelectual que temos, o desenvolvimento moral que deveríamos atingir? Uma região insalubre não demanda esforços para torná-la salubre, saudável, habitável? O homem não remexe os pântanos e dali ele não ergue cidades com todas as condições saudáveis à vida? Né? O homem não fica preso, o homem é o espírito encarnado, já senhor de conhecimento, senhor de habilidades, de competências adquiridas nesta e em outras vidas. Essas experiências já que fazem parte do seu ser, no nível maduro que ele se encontra, essas experiências fazem com que ele entenda diferenças positivas e negativas, já percebam o que está certo e o que está errado, já começa a compreender a lei de Deus, já tem vislumbres dessa lei porque experimenta em si as respostas das suas ações, do seu livre-arbítrio. Ora, se ele experimenta dor e sofrimento das suas experiências, porque ele não está se conduzindo de conformidade com as leis de Deus. Mas se ele já experimenta paz, tranquilidade, serenidade, ele sabe que deve amar e servir ao seu próximo, então ele já está se conduzindo muito mais próximo das leis de Deus. O que acontece, porém, é que a vida é composta de todos os tipos de ocorrências, umas que impõem sofrimento e dor, e outras que ensejam festa e júbilo. Cabe a cada filho de Deus, ou seja, a cada um de nós, aprender a retirar o que for melhor de quaisquer situações, considerando que na escola da existência terrestre, que estamos situados, né, toda lição deve ser bem-vinda e propiciar a maturidade e o crescimento a cada um de nós. Aí muitos estão pensando e comparando por que o mundo aí está cheio de problemas e de misérias, quanta dificuldade, quanta dor,
quanto sofrimento, quantas experiências, né, que estão aí para que os homens aprendam a diferenciar o belo do feio, o bom, né, do ruim, o elevado, né, do menos elevado, o virtuoso do vicioso. Essas experiências, sim, são estas mesmas que precisamos. Ok? Neste momento, a gente percebe, assim pela atitude dos companheiros, que alguns têm experiências positivas na vida, outros têm experiências assim, não tão positivas, e que essas não menos positivas no momento marcam a gente. Parece que nos agita, parece que nos chacoalha, ficamos medrosos afetivamente, inseguros nas afeições que temos ou que gostaríamos de doar. Alguns de nós têm problemas, talvez, de compreensão e de ser compreendido. Mas percebam que nesse momento que já temos condição de fazer essas avaliações, temos também condições de superar as dificuldades. Né? Como superá-las? Que fórmula mágica, ou que receita deveremos seguir para superar aquilo que nos, de alguma forma, nos dificulta, nos atravanca, nos breca, ou que faz com que a gente não compreenda de uma forma mais clara, mais intensa, o que esperam de nós, o que Deus quer de nós. É preciso realmente parar, respirar. É preciso buscar, através da prece, a Deus acima de tudo, a Jesus, ao nosso anjo da guarda, aqueles espiritualmente falando que nós veneramos. Pedir a eles que ajude-nos a compreender o momento que vivemos, que ajude-nos a fortalecer nas dificuldades que temos. E que se as nossas afeições são incompreendidas, que nos dê o tempo para poder compreender. Que nos dê a paciência para que o próximo também nos entenda, né? Ora, dessa maneira, não há como duvidar do peso que os padecimentos e as frustrações provocam sobre nós, sobre a nossa alma. No entanto, esses episódios podem nos ensinar a superar e a entender as dificuldades. Como é importante para a alma aprender a facear e resolver quaisquer desafios molestos que se defronte caminho fora. As experiências que temos vão nos ajudar a superar esses desafios. Não pensem vocês que, a partir de Moisés, que é a nossa referência, os profetas não tiveram dificuldades. Que não foram homens também que tiveram dor, sofrimento, choraram amargamente e tiraram das experiências amargas a fortaleza moral que eles possuíam. Então, todos os profetas, até Jesus, sofreram, choraram. Todos os homens que estão na terra sofrem. Não há um homem sobre a terra que não sofra. Jesus, não pensam vocês, também não teve seus sofrimentos, não passou por dificuldades, não teve, entre aspas, a sua dor. Apesar de ser um espírito evoluído, ele, ao olhar os seus próximos, que não o compreendiam, quantas vezes ele se retirou, né, lá no horto para orar a Deus. Todo o momento de solidão de Jesus era para ele, né, neste momento, fazendo a prece ao Pai, ligando com a espiritualidade superior, ele poder ter mais condição de auxiliar mais aqueles que não o compreendiam.
E aquele período de 3 anos, junto com seus apóstolos, ele foi ensinando aos apóstolos como aprender a superar e a conhecer psicologicamente a alma humana. Essa mesma, nós mesmos. Ao conhecer a alma humana, Jesus mostrou pelas experiências que eles tinham que não seria fácil ensinar as verdades do reino de Deus. Porque o homem, ainda mergulhado na matéria, assim como estamos, não entendiam, não compreendiam que precisava renunciar às coisas da matéria, renunciar àquilo que tocava diretamente os nossos sentidos. Aos prazeres materiais, ele prometia as virtudes, os prazeres espirituais, mas não sem dor, sem sofrimento. Por isso que ele dizia: aquele que quiser me seguir ou vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E qual é essa cruz? Fica a pergunta, né? Senão essa que temos aí no nosso dia a dia. Falta-nos, às vezes, o pão, o agasalho. Algumas criaturas estão enfermas, estão obsedadas, outras tantas estão mergulhadas em trevas do egoísmo, da vaidade. Não são capazes de amar o seu semelhante. E Jesus disse: os sãos não precisam de médico, somente os doentes. Ora, a terra, catalogada nos mundos aí, é um mundo de provas e expiações. Espíritos que habitam mundos de provas e expiações são espíritos ainda imperfeitos. Estão mais para a matéria do que para o espírito. As suas necessidades são materiais e eles não enxergam ainda as necessidades espirituais. A matéria fala mais alto aos seus sentidos. Aí a necessidade de a espiritualidade superior vir constantemente até nós e lembrar-nos da nossa origem, da nossa natureza divina, exortando-nos à caridade, à tolerância, à indulgência, ao perdão, à benemerência. São virtudes que vamos adquirindo através das experiências que vamos passando para sermos maduros espiritualmente falando. E todos os apóstolos de Jesus sofreram e muito, primeiramente para divulgar a doutrina de Jesus. Todos eles, exceto João, todos os apóstolos de Jesus sofreram grandemente da incompreensão. Todos eles, exceto João, morreram de forma trágica. Então, está claro que nós não precisamos passar por essas experiências mais trágicas, né? Está claro que, para fazer parte do rol de espíritos puros, é preciso sofrer e bem sofrer. Bem sofrer é compreender que as dificuldades na Terra, elas fornecem-nos o passaporte para a vida espiritual, que é uma vida mais feliz. Se a Terra fosse um mundo feliz, as experiências nossas seriam experiências mais alegres. Como nós sofremos e muito pouco compreendemos, está aí patente que a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Então, a Terra fornecerá contingentes a mundos felizes e recebe contingentes de almas ainda imperfeitas para poder, na labuta diária, através do bem sofrer, através das experiências, progredirem. Então não vamos ficar tristes, né? Tudo passa. A doença passa, a miséria passa, a perda dos entes queridos passam, as afeições se sucedem, os laços espirituais
se entretecem cada vez mais, na mesma proporção que amamos o próximo sem exigir nada dele. Assim, quando as frustrações e amarguras nascem dos relacionamentos humanos, como se torna valioso o aprendizado a respeito da importância de cada criatura. Como é necessário não esperar perfeição de nenhum ser humano. Como ninguém deve aguardar rasgos de perfeccionismo moral, impossível ainda para qualquer de nós. Somos muito rápidos no julgar e no criticar, e lentos, tardios, né, em perdoar. Para perdoar é preciso usar a inteligência, mas para julgar, pouco pensamos, né? Pouco usamos da inteligência. Então, as diferenças evolutivas que existem entre nós, moral é o que nos importa, sabendo que cada um de nós é um ser importante para Deus e cada um tem um grau evolutivo diferenciado, vamos esperar do nosso semelhante aquilo que ele pode dar. Nada além disso. E vamos sim, na medida do possível, dar-lhes o melhor que temos. Por isso que Jesus diz, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. Querer para o próximo o que quereis para si mesmo, né? Difícil? Complicado? É muito. Não resta a menor dúvida. Ora, quando fazemos o bem, geralmente recebemos ingratidão. Agora parem e pense, por que recebemos ingratidão? Quando recebemos ingratidão, é porque esperamos que o nosso semelhante, ou seja, o homem, né, retribua para nós de forma material. Mas quando recebemos alegria e felicidade pelo bem praticado, é porque aguardamos em Deus primeiro a recompensa. Então, quando aguardamos a recompensa dos homens, vamos receber ingratidões. Mas quando o nosso serviço apenas é feito de forma espontânea, servindo a Deus, Deus nos recompensa, né? Então, saber lidar com as adversidades do mundo físico e do mundo moral em que nos movemos acaba por demonstrar o nosso gradual e crescente aprimoramento na escola terrestre onde o Criador nos situou. Ora, Deus poderia ter nos colocado em Júpiter, que é o mundo mais feliz, né? Talvez em outro mundo fora da esfera, né, planetária em que nos situamos. Poderia ser um mundo diferente do nosso. Mas se ele colocou nós aqui, porque precisamos estar aqui. A família espiritual que estamos vinculadas está aqui. As experiências que precisamos passar são essas experiências em mundos onde o homem precisa trabalhar a inteligência através das dificuldades materiais que o planeta nos apresenta e através do relacionamento entre nós, desenvolvermos a moral. O que é a moral? A moral é a regra da boa conduta, a distinção entre o bem e o mal. Assim, é compreensível que as variadas situações adversas que nos surpreendam, nos sacudam a intimidade, nos perturbem e nos façam chorar muitas vezes. Então, é compreensível essas adversidades, né? O choro, muitas vezes, faz com que lavemos a nossa alma. Quando as lágrimas vertem de nossos olhos, é porque já percebemos e já somos merecedores de suplantar ainda pequenas mazelas das ilusões terrenas. Quantas ilusões guardamos no nosso coração
em relação a nós, em relação ao nosso semelhante. O que não devemos permitir é que elas consigam atirar-nos no chão, perdemos o tino ou adotarmos posições de violência. Então, quando as frustrações bateram à nossa porta, porque estávamos iludidos com as pessoas e com o mundo, não nos arvoremos em violência, em incompreensão, e sim procuramos acalmar-nos, procuramos contar até 10, procuramos respirar, retirar-nos da cena chocante que nos encontrávamos. Então, o retiro que fazemos das situações complicadas permite-nos tempo para pensar, para refletir, para avaliar e se colocar no lugar do outro. Será que se eu estivesse no lugar do próximo, eu não faria o mesmo? Então, desarvorar e praguejar, agredir ou atentar contra a vida somente consegue piorar os quadros da luta que nos envolvam pelas experiências terrestres. Vale a pena, por isso, esforçarmos-nos para obter a melhor aprendizagem ou sacar bom proveito de tudo que nos ocorra. Porque tanto nas situações de alegria e prazer, quanto nas de amargura e dor, poderemos recolher bênçãos inúmeras para o nosso avanço intelectual, social e moral, aproximando-nos aos poucos do nosso Pai Criador. Que maravilha, né? Quando isso fica claro na nossa mente, quando fica acessível ao nosso bom senso perceber que as coisas, os acontecimentos que estão aí no nosso mundo são para nós mesmos, fornecem-nos sabedoria, material de observação, de compreensão, e faz com que a gente torne-nos mais sábios. Então, antes de brigar, de agredir, de julgar, vamos procurar tirar as lições, né? Ora, como disse Jesus, se amássemos apenas a quem nos ama, abraçássemos aqueles que nos abraçam, né? Teria algum mérito nisso? Porque as pessoas, os amigos fazem isso, né? Mas o mérito maior está ir em busca da compreensão daqueles que nos compreendem, amar os inimigos, perdoar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e nos perseguem, aqueles que nos maldizem, que nos caluniam. E dessas experiências, quando bem feita e bem compreendida, liberta a nossa alma, não é? Das mazelas, das ilusões terrenas. E progredimos espiritualmente. Ora, por isso que os grandes homens na Terra sofreram muito. Os mártires. Outros tantos aí que estão presentes no nosso cotidiano e são contemporâneos a nós. Então, o bem sofrer nos conduz à vida verdadeira, à vida espiritual. E o bem sofrer fornece sábias e importantes experiências de vida para todos nós. A importância do momento que passamos, seja na doença, seja na perda de entes queridos, seja na incompreensão dos nossos afetos, seja na perda de coisas materiais. Todas essas dificuldades, todas essas coisas vão nos fazer crescer e vão nos dar fortalecimento. Da batalha empreendida, sairemos soldados mais valorosos. Paz a todos. Obrigado. Agora abrimos aí o espaço
para quem desejar fazer algum comentário, né, ou uma questão a respeito do tema, fique à vontade, eu levo o microfone até vocês, vocês fazem esse questionamento ou essa colocação. Lógico, um por vez, né? Todo mundo aí quer falar, mas um por vez aí. Se quiser emitir algum comentário. Nossa, todo mundo entendeu tudo, ninguém entendeu nada. Entenderam. É complicado. É que eles estão refletindo, Estão refletindo, né? Isso é muito importante. Rudai, importante tudo isso é termos consciência que estamos num processo de aprendizado. Constante. Né? Constantemente, e a Terra nos fornece todas as oportunidades de crescimento, de modificação e melhora, e contamos sempre com o apoio do plano maior, sempre ao nosso lado, nos amparando, nos auxiliando, nos indicando o caminho. Agora, nós temos que fazer a nossa parte também, né? Arregaçar as mangas, fazer esse trabalho, né? Em vez de ficarmos, muitas vezes, nós ficamos chateados com algumas coisas, magoados, ofendidos, vamos transformar isso, né? Porque vamos procurar entender o nosso próximo também, porque às vezes nessa caminhada ele está no mesmo processo que nós. Sim, com certeza. Né? E nós precisamos aprender. Nada é por acaso, né? A providência divina, ela é correta em tudo que ela nos apresenta. Agora nós temos que ter o discernimento para fazer o melhor, não é isso? Com certeza. O soldado, né, usando a comparação, o soldado que fica no quartel, ele não progride, ele não evolui. Ou seja, para ele ter outras patentes e ter as medalhas de honra, é preciso que ele saia à luta, né? É preciso que ele mostre a experiência que ele já adquiriu. Então, o homem que realmente se põe à luta e ele tem como divisa Deus, acima de tudo, ou como objetivo atingir ao progresso espiritual, ele não se tomba nas experiências mais ruins que nós julgamos, mas pelo contrário, ele cresce, ele progride, né? Então, a dor e o sofrimento apenas muda de endereço, porque todos que estão na Terra sofrem, como diz Gabriel Delane, né? Sofre o mineral, sofre o vegetal, sofre o animal e sofre o homem. E a dor aparece como uma lei de educação e de correção, né? Para todos nós. Como já Entendemos, a dor e o sofrimento são experiências, é elas que nos vão projetar para frente, é elas que vão fazer que a gente saia da inércia e ponha-nos ao trabalho. Exatamente. Mais alguém? Não? Obrigado, Rudai. Obrigado. Obrigado a todos, um bom final de semana. O material que nós fornecemos é para reflexão, para pensar. O homem, quando ele medita, ele se torna sábio. Obrigado. Bom, companheiros, agora, depois desses momentos de reflexão, né? Chegado agora o momento, depois de muito recebermos e retribuirmos. Então, convido a todos a fechar os olhos do plano físico, né? Levando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, e os companheiros da espiritualidade. E vamos abrir os nossos corações e vamos doar os nossos melhores sentimentos, nossas melhores energias, para que elas possam ser utilizadas por esses companheiros do plano espiritual, levando-os a todos os que estão necessitados, para todos os lares e famílias que se encontram no processo de aprendizado, às vezes as desavenças, desregramentos, às vezes as ofensas, para que possam buscar o entendimento, Senhor, e se harmonizar e transformar-se num núcleo de irradiação de coisas boas, Pai. Por todos aqueles que clamam por justiça, Pai, para que recebam conforme merecimento a necessidade. Pelos pequeninos indefesos, Pai, que precisam de um abraço fraterno, de um carinho, para que eles possam edificar a sua vida e transformar em cidadãos de bem. Pelos nossos governantes, que têm o poder de decidir o que é melhor para aqueles que estão sob sua responsabilidade, que ajam com a razão, com respeito, façam o melhor. Por todas as casas espíritas, todos os centros, todas as igrejas, templos, enfim, onde se reunirem pessoas em seu nome, Mestre,
para a prática do amor, da caridade, para que se transformem em faroleiros na estrada escura, iluminando o caminho daqueles que estão precisando. E vamos abraçar com muito carinho esse planeta Terra, que está passando por grandes transformações, para que essa crosta negativa que está sobre o globo, ela possa ser dissipada pela luz do sol, clareando, iluminando, eliminando essas energias negativas, Pai. E por nós mesmos. Que assim seja. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, aos companheiros de espiritualidade, humildemente pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte dos nossos trabalhos, pedindo que permaneça conosco por toda a nossa semana, nos orientando, nos amparando, nos indicando o melhor caminho. Que assim seja, graças a Deus. Vamos passar agora a segunda parte dos nossos trabalhos, né? Aqueles que vão receber o passe serão orientados para receber o passe, tá? É só permanecer em silêncio, em preces, né? E aqueles que vieram para assistir a palestra e forem retornar aos seus lares, vão com Deus, que Ele permaneça conosco por toda a nossa semana, nos orientando, nos iluminando. E aqueles companheiros que nos seguem pela internet, cordial boa tarde e até a próxima, se Deus quiser. Paz a todos.